Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar sua vida e que possamos amá-lo de todo o nosso coração. Queridos, hoje eu vou fazer uma live bem rápida, certo? E eu quero trazer para vocês o que nós precisamos ter para levar o Evangelho, para anunciar as boas novas de Cristo. Qual é o papel do cristão na abordagem para o membro, ou melhor, para o pesquisador que está sendo ensinado? Na realidade, nós não podemos dizer que o pesquisador ele é alguém que deve obedecer aos nossos preceitos. Ele deve obedecer os preceitos de Jesus Cristo. Porque o que acontece? Quando ensinamos o Evangelho a alguém, este Evangelho ele deve ser posto em prática na nossa vida por várias vezes. E quando ensinamos o Evangelho, precisamos ser cautelosos para não assustar a pessoa cuja está sendo ensinada. O debate Cristão Saudável, Ministério Vida Cristo.net, ele se propõe a ver quais são as ferramentas que o Evangelho do nosso Senhor tem para nos ensinar. O que o Evangelho ele tem para nos dizer acerca do amor, do cuidado, das ferramentas necessárias para cada um de nós. Hoje, essa noite, eu fiz um vídeo sobre o pecado. E uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer quando estamos evangelizando alguém é fazer com que esta pessoa, claro, com uma abordagem de amor, mas precisamos fazer com que essa pessoa entenda que ela é pecadora e que ela merece da glória, carece da graça de Deus que está em Cristo. Porque muitos hoje em dia tentam pregar um evangelho de amor e na verdade não pregam um evangelho cujo está nas 4 linhas da Bíblia Sagrada. Então, quando a gente evangeliza alguém, uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer é falar sobre os 10 mandamentos, é expor a lei de Deus. Porque se nós ensinamos a raça sem ensinar a lei, o que acontece? Essa pessoa acha, tá, então é por raça mesmo, eu não tenho que fazer nada e é isso. Não, nós precisamos fazer com que esta pessoa que está enxergando
chegando a hora que ela entenda que ela é salva pela graça, mas porque ela estava perdida. Ela precisa entender que o primeiro assunto da Bíblia é a queda de Adão. É o homem que desobedeceu a Deus e então caiu. Então a primeira coisa que o pesquisador ele precisa entender é a queda do homem, é o pecado original. Para que então possamos abordar este assunto da graça salvadora. A graça, ela só vai ser compreendida disso. A graça só vai ser compreendida de forma segura e correta se primeiro se entendemos que estamos em rebelião contra Deus e que por meio do amor dele, ele nos perdoou. Mas para isso, o homem precisa entender que está em pecado. Geralmente, quando a gente vai na casa de um pesquisador, a pessoa diz assim: mas não, eu não peco muito, tem gente muito pior. Aí você começa a ler os 10 mandamentos para a pessoa, vamos ver aqui o que tu faz ou não. E aí, quando chega lá pelo 5º ou 6º mandamento, a pessoa já está com o semblante caído. Por quê? Porque a gente não pode se justificar perante Deus. E este é o primeiro passo da pregação do Evangelho. O primeiro passo é amarmos o Senhor e pegarmos um evangelho de arrependimento. O assunto principal do evangelho é que eu estava perdido e fui achado. Este é o assunto. Então, nós precisamos fazer uma pregação eficaz e nós precisamos entender que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, qual já estamos falando aqui muito sobre ele, é o que vai salvar o homem, não é as obras da lei, é Deus. Só que para nós ser salvo, por isso nós precisamos entender que, obrigado, Costa, que nós somos pecadores. E qual é o centro do Evangelho? É a salvação de todo aquele que quer, primeiro do judeu, depois do grego. É esta salvação que há em Cristo Jesus. Se você for na série de Romanos, você vê o que Paulo ensina sobre isso, né? O Evangelho é nega-se mesmo, toma sua cruz e siga-me. Esse é o Evangelho do nosso Senhor. Então, o primeiro passo para isso é nós entendermos. Então, depois, nós vamos mostrar a graça de Deus e dizer: tu é pecador, sim, mas tu foi achado. Tu foi comprado com preço de sangue. E o nosso Deus, ele te redimiu em Cristo Jesus.
É esta mensagem. Essa ordem nunca pode ser invertida. Senão a pessoa vai começar pela raça e ela acha que ela merece tudo. Não, ela não merece. Ela é réu de inferno. Mas pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, ela, eu e você fomos achados e salvos e remidos no sangue do Cordeiro. É este o princípio do Evangelho. Por isso que Jesus se decide por todo mundo pregar o Evangelho, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todos os mandamentos. É isso que nós precisamos fazer. Queridos, eu não tinha preparado nada, mas eu vou rapidamente para quando tu começa a evangelizar uma pessoa, tu diz, você tá guardando a primeira lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas? Como você guarda a primeira lei de Deus? Você ama a Deus sobre todas as coisas? Quando você ganha um dinheiro, você ama o Senhor nisso? Pergunta ela. Segundo, você ama o seu próximo? Você deixa de você para ajudar o seu próximo? Você cuida do seu próximo? Quarto, terceiro, você não cobiça o que é do outro? Como você cobiça, como você age quando alguém tem alguém que você quer e você não pode ter? Como você age com essa pessoa? Como você honra seus pais? Você honra seu pai e sua mãe? Você guarda o dia santificado do Senhor? Você tem o Senhor como seu único Deus? Nesses mandamentos a pessoa já poderá identificar que é só pela graça de Deus que ela vai ser salva. A gente vai ter uma live aqui hoje ou amanhã que eu vou começar a falar dos 10 mandamentos. E vai ser uma live, embora seja só dessa, vai ser uma live, um módulo bem extenso. E nós vamos falar sobre cada um dos 10 mandamentos. Então, quando nós evangelizamos alguém, nós temos que demonstrar amor, mas temos que demonstrar que o Evangelho de Cristo é um evangelho de um caminho estreito e apertado. Um caminho que leva a vida, mas que precisa negar a si mesmo. É esta a maravilha do Evangelho de Jesus Cristo. É isso que nós precisamos ensinar as pessoas. Porque não é passando a mão na cabeça delas, dizendo que é só raça que você salva elas. Não. Você mostra a lei de Deus,
mostra que ela não merece a salvação e depois você apresenta que mesmo ela não merecendo, Cristo a salvou por meio de todo, por meio da sua graça e da sua misericórdia. É assim que pegamos o Evangelho, e essa ordem ela não pode ser invertida. Ela precisa primeiro entender que ela é pecadora, segundo, entender que ela foi remida e salva pela graça, e depois ela ainda precisa entender que mesmo que não há nada do que ela faça, se ela foi salva mesmo, então ela precisa consagrar essa vida a Deus. São os 3 primeiros passos para a pessoa conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho bíblico. Porque não adianta ter um evangelho de fazer amor que não transforma, que não muda. É disso que nós precisamos, de um evangelho raiz. Nós vamos voltar amanhã, não sei se hoje eu conseguirei voltar mais. Eu havia que eu comecei a falar, nem tinha preparado muito, mas eu vou voltar aqui e a gente vai começar a falar de cada um dos mandamentos. Os 10 mandamentos, eles nos ajudam a ter um bom entendimento da lei de Deus e do caminho do homem, desde o pecado até chegar a Deus, certo? Eu, a partir de segunda-feira, quero ver se eu começo 3 horas de live aqui, certo? Mas aí eu aviso vocês, certo? Que Deus abençoe a vida de vocês, fiquem na paz e até o próximo vídeo. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu só mostrar uma coisa. Olha só. Em Êxodo capítulo 20, tem outros textos, mas vou pegar Êxodo. Êxodo capítulo 20, o Senhor ele fala ao povo de Israel e ele diz assim, ó. Não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Guarde o dia de sábado para o santificar. Respeite teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não peça falso testemunho contra o teu próximo. Não cobice a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o escravo do teu próximo, seu gado, seus suprimentos ou qualquer coisa do seu próximo.
E aí ele diz, não faça imagem de coisa alguma que é em cima no céu ou embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Esses mandamentos, eles nos ajudam a entender se nós somos ou não dignos da lei de Deus. E ninguém passará por eles. É só pela graça de Deus. Então diga isso para quem você estiver evangelizando. Mostre que nós não somos dignos, para que então você possa mostrar o evangelho da graça, que mesmo nós não sendo dignos, nós sendo réus de juízo, o Senhor então ele pode operar uma grande obra, certo? Amanhã ou segunda, mais precisamente, eu vou começar às 6 horas aqui. E aí eu tô pedindo a graça a Deus que me ajude nisso. E aí nós salve. E aí eu volto também, gente. Mas a mensagem do Evangelho é essa, né? Que nós devemos tomar nossa cruz e seguir o Senhor. E que Ele, pela sua graça e misericórdia, nos salva. Não porque nós merecemos, mas porque Ele é bom e a sua eterna misericórdia dura para sempre. É isto que nós devemos dizer quando evangelizamos alguém, certo? Que Deus abençoe. Segunda, então, iniciamos as 3 horas. Que Deus te abençoe. Fique na paz de Deus e até o próximo vídeo. Até mais.